Muito bem, bom dia Antônio Neres, bom dia Cléser Gomes, amigos do Fatos e Notícias, muito boa tarde a você que acompanha o canal RX Esporte no Zona RX. Hoje, quinta-feira, né? O programa está indo ao ar na sexta-feira, mas estamos numa quinta-feira de Corpus Christi, é de manhãzinha, chegamos aqui. Teve gente que chegou às 6 horas, eu estou aqui com o Francisco, né, o Chiquinho, lá da comunidade São Vicente Palote, paróquia Nossa Senhora de Fátima. Chiquinho, que horas que o pessoal chegou aqui, rapaz, para confecção dos tapetes? Bom Nós dia. saímos de lá às 6h30 para estar aqui às 7, porque às 7 horas íamos iniciar com uma oração, né? E conseguiram pegar a oração? Porque eu cheguei atrasado. Consegui, quase na mesa final, mas conseguimos. Mas e aí, Francisco, qual que é o sentido, né, do católico, especialmente o católico, né, em um dia tão especial de Corpus Christi, o sentido de levantar tão cedo, preparar esses tapetes que são lindos, né, todo mundo admira, mas aí, qual que é o real sentido da confecção dos tapetes e o dia em si, o dia de Corpus Christi? É muito importante essa pergunta. Primeiro, porque a gente tem ouvido falar recentemente, nos últimos dias, nos últimos anos, sobre marcha para Jesus, né? E eu quero dizer que esta é a verdadeira marcha para Jesus, mas não só para Jesus, mas com Jesus. Porque é um dia muito especial, onde as pessoas, o povo, numa demonstração de fé, de amor, de carinho, confecciona os tapetes para que o Rei dos Reis, para que o Senhor dos Senhores passe por esses tapetes como uma autoridade, como rei. Mais ou menos como a entrada de Jesus em Jerusalém, quando o povo, numa alegria imensa por Jesus estar entrando montado num jumentinho, o povo estendia seus mantos nas ruas para que Jesus passasse sobre aqueles mantos. E eles, com palmas nas mãos, gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Aqui a gente faz uma manifestação tão bonita e tão alegre quanto aquela entrada de Jesus em Jerusalém. Como nós não estendemos mantos, a gente confecciona os tapetes, como, né, quando a gente vai num casamento, não tem o tapete que põe lá na igreja para a noiva entrar, para o noivo entrar? Então é assim, nós confeccionamos o tapete para que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, possa passar triunfante e nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. E essa festa, ela tem um momento também do ápice, né? E qual que é esse momento do ápice dessa festa? Que agora é a preparação dos tapetes, daqui a pouco a gente vai mostrar a confecção dos tapetes, muitos detalhes lindos, mas temos o ápice desse dia, né, Francisco? O ápice é às 3 horas da tarde. Por que às 3 horas da tarde? Porque é o momento em que Jesus deu o seu último suspiro lá na cruz. E como a Eucaristia, a transubstanciação, a consagração da Eucaristia é a renovar do Calvário, é a renovação do sacrifício de Jesus na cruz. Esse ápice é justamente em todos os lugares do Brasil, do mundo, é às 3 horas da tarde, simbolizando aquele momento em que Jesus entregou o seu Espírito a Deus, quando ele disse lá no alto da cruz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então esse é um momento especial. E legal que a gente percebe que nessa missa celebrada pelo senhor bispo, né, o Dom Henrique vai celebrar ela, vai presidir, nós vemos a presença de praticamente todos os ministros da Eucaristia e também os coroinhas, né, Francisco? Coisa mais linda, assim, é algo... Não é uma euforia, uma coisa de ficar num carro de som gritando, cantando, fazendo show, né? Mas é algo especial. Celebrativo. Celebrativo. Você vê o Rei dos Reis caminhando, e como se fosse os soldados, os ministros, é como se fossem aqueles soldados, os coroinhas, assim, formando um batalhão para que Jesus caminhe. Jesus é a maior autoridade, né? Caminhe por ele. É a coisa mais linda, né? Só quem vive esse momento sabe do que a gente está falando. E então, você que está nos assistindo, depois, né? Não dá para falar você que está nos assistindo, venha, mas é para a gente rememorar esse momento tão especial de Jesus. Então eu vou dizer assim para você: é a marcha para e com Jesus. Aqui a gente não marcha para Jesus, a gente marcha com Jesus. Recebendo o próprio Jesus, né, durante a comunhão. Exatamente, ele está no meio de nós. Legal, obrigado, Francisco, que Deus abençoe os católicos, os cristãos, né, todos aqueles que valorizam esse dia. Dia de Corpus Christi, eu costumo dizer que não é feriado
pelo contrário, é um dia de trabalho, é um dia de sacrifício, é um dia de alegria de recebermos o Rei da Glória dentro dos nossos corações. Amém, Francisco? Amém. Valeu, Antônio Neres. Daqui a pouco nós teremos imagens de todo esse dia maravilhoso, as imagens dos tapetes, a celebração também, tudo numa síntese para que os amigos que acompanham Fatos e Notícias e também o Zona RX amanhã, na sexta-feira, possam também conosco celebrar. Obrigado.